E aí, manos e meninas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula hoje? Essa videoaula aqui é dando continuidade ao nosso estudo sobre progressão aritmética, conhecida popularmente como PA, beleza? Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, eu sugiro que você volte um vídeo aqui nessa playlist e assista, tá? Para que você possa compreender melhor essa videoaula. Hoje nós vamos falar sobre o termo geral de uma PA. E o que seria o termo geral de uma PA, professor? Seria uma expressão que nos ajudasse a encontrar qualquer termo de uma progressão aritmética. Como assim? Antes de mais nada, se vocês forem estudar nos livros, vocês vão perceber que lá se diz que o termo geral de uma PA é o seguinte: AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Essa primeira expressão que eu coloquei aqui em cima, ó. Professor, é uma fórmula? E isso mesmo. E como toda fórmula, nós precisamos, antes de qualquer coisa, entender muito bem cada termo dessa expressão, tá? Isso quer dizer, galerinha, que toda PA, toda progressão aritmética vai poder ser escrita ou expressa através dessa fórmula aqui. Vocês vão entender melhor quando daqui a pouquinho nós formos para os exemplos. Vamos entender o que significa cada termo dessa expressão aqui do termo geral. A N, galerinha, é o próprio termo geral, conhecido também como enésimo termo. Esse A minúsculo, nós vimos na videoaula anterior, que significa que é um termo da sequência. Aqui pode ser qualquer número, tá? E esse N é a posição em que esse elemento se encontra. Por exemplo, se ele for o primeiro termo da sequência, ele não é o A1, então significa que o N, nesse caso, é 1. Se ele for o 20º termo, no caso A20, então significa que o valor de N é 20. Deu para entender? N é a posição em que esse termo se encontra. A1, eu também falei na videoaula anterior, que é o primeiro termo, que é o mais fácil de se lembrar, né? Professor, e quem é esse N aqui nessa fórmula? Lembra que eu disse que o N era a posição do termo? Então, toda vez que você tiver com a expressão do termo geral da progressão aritmética, esse N que aparece aqui no início vai ser o mesmo N que vai aparecer aqui em seguida. Por exemplo, se aqui eu tiver o A5, o quinto termo, né? No lugar do N aqui na frente, eu vou colocar o 5. Tudo bem? Porque o N é a posição do termo que eu estou trabalhando ou que eu estou procurando. Se eu estou trabalhando ou procurando o A12, por exemplo, quer dizer que lá, no lugar do N, eu vou colocar o 12. Beleza? E, por fim, lá no finalzinho eu tenho o R, ó. R, que é a razão. A razão é justamente aquele número que vai me dizer como é que vai se dar o comportamento da sequência. Se ela vai aumentar, se ela vai diminuir, de quanto em quanto ela vai aumentando ou diminuindo. Tudo isso nós vimos na aula anterior. Mas só para relembrar aqui, ó, o termo geral de uma PA é essa expressão completinha aqui, onde vocês precisam, antes de responder o exercício, entender o que significa cada termo. Vamos para os exemplos para nós entendermos melhor? Esse exemplo diz o seguinte, ó: determine o 18º termo de uma PA, cujo primeiro termo é 12 e sua razão é 5. Vamos por partes. O que é que ele quer que a gente encontre? O 18º termo. 18º termo. Eu estou procurando um termo que está na posição 18ª, que é a mesma coisa que 18. Então, eu estou procurando o termo, que eu vou chamar de A, né? Geralmente nós chamamos de A, que está na posição 18. Então, eu estou procurando o A18. Vocês concordam? Só que as outras informações que ele dá são as seguintes: cujo primeiro termo dessa sequência, né, dessa PA, é 12. Se é o primeiro termo, significa que o A1 é igual a 12. Tranquilo? E sua razão é 5. Então, R igual a 5. Galerinha, em todo probleminha da matemática, o mais importante antes de qualquer coisa, não só interpretar o problema, porém também selecionar as informações relevantes que o problema nos traz, tá? Vamos lá.
Se nós queremos encontrar o A18, eu estou querendo encontrar um termo dessa sequência. E eu falei no início que o que nos ajuda a encontrar o valor de qualquer termo da sequência é o termo geral dessa sequência. Então, basta nós pegarmos o termo geral de uma PA, que é aquela fórmula que eu coloquei lá em cima, ó, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. E agora, só precisamos substituir. Quem é o AN, professor? AN, eu vou colocar ali o termo que eu estou procurando, ou o maior termo que eu tenho na sequência, que eu conheço. Nesse caso, eu estou procurando o A18. Então, no lugar do AN, eu vou colocar A18. Tranquilo? Igual. Quem é o A1? Primeiro termo. Nós anotamos que é 12. Nós só estamos substituindo, tá? Dando continuidade à fórmula, mais N menos 1. Quem é N, professor? Eu também falei no início da videoaula que N vai ser o mesmo que fica aqui, ó, na frente, a posição do termo que eu estou procurando. Nesse caso, o N é 18. Então, nós vamos ficar com 18 menos 1. Professor, esse menos 1, ele sempre vai aparecer? Sim, ele é da fórmula, sempre será menos 1, tá certo? Vezes, no final lá, ó, a razão, que nesse caso é 5. Percebam que nós ficamos com uma expressãozinha numérica. Então, nós devemos resolver essa expressão. Então, vamos ficar com A18 igual. Tenham cuidado, pois nós temos adição, parênteses, subtração e multiplicação. Nós sempre vamos começar dando prioridade aos parênteses, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. 12 mais. Vamos resolver o que está dentro dos parênteses. 18 menos 1, 17. Vezes 5. Nós ficamos agora com adição e multiplicação. Nós sempre optamos pela expressão conhecida, né, entre aspas, como mais difícil. Então, nós sempre vamos optar aí, nesse caso, pela multiplicação. Então, vamos ficar com A18 é igual a 12 mais 17 vezes 5, 85. Então, agora nós só ficamos com a soma. 12 mais 85 é igual a 97. Vê só, então quer dizer que o 18º termo dessa PA, dessa progressão aritmética, é igual a 97. Vejam como o termo geral nos ajuda, de forma prática, a encontrar qualquer termo, qualquer elemento dessa sequência. Porque se você quisesse procurar os termos um por um, olha só o que ia acontecer. O A1 ele falou que é 12. A razão é 5, né? Então ia aumentando de 5 em 5. A2 seria 12 mais 5, 17. A3 seria 17 mais 5, 22. Percebam como ia ficar cansativo até você chegar até o A18. Então, o termo geral nos ajuda nisso. Tranquilo? Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo diz o seguinte, ó. Determine o 20º termo de uma PA, cujo primeiro termo é 120 e sua razão é menos 7. Vamos lá. Nós queremos saber o 20º termo. Então, queremos saber qual é o termo que está na posição 20. Então, nós estamos procurando o A20, correto? Cujo primeiro termo é 120. Então, o nosso A1 é igual a 120. E a razão é menos 7. Professor, e a razão pode ser negativa? Nós vimos no nosso primeiro vídeo que sim. Corre lá e dá uma conferida nos exemplos, tá? Caso você não tenha visto ainda. Então agora, ó, tendo o primeiro termo, tendo a razão, eu consigo encontrar o A20 que eu estou procurando. Basta substituirmos na expressão do termo geral. No lugar do AN, nós colocamos quem nós estamos procurando. Nesse caso, o A20 igual a 1, que a questão nos deu que é igual a 120, mais, quem é N, professor? É o mesmo N que nós colocamos lá na frente, ó. Nesse caso, o N é 20. Então, ficamos com 20 menos 1
vezes a razão, que é menos 7. Aqui nós vamos priorizar aquela ordem que nós fizemos anteriormente. Então, nós ficamos com 120 mais 20 menos 1 é 19. Então, ficamos com 19 vezes menos 7. Preste atenção aqui, galerinha. Nós temos multiplicação e soma. Nós sempre vamos optar pela multiplicação nesse caso, tá certo? Então, nós vamos ficar com 120. E ali nós temos mais 19 vezes menos 7. Sempre que tiver a multiplicação que o sinal negativo apareceu, nós multiplicamos os sinais primeiro. Mais vezes menos, menos, né? Então, ficamos com menos. E agora nós vamos multiplicar 19 vezes 7, que é igual a 133. Se nós fizermos 120 menos 133, nós vamos encontrar menos 13. Professor, que pode dar negativo? Com certeza. Vejam só, se essa aqui é uma progressão aritmética que a razão é menos 7, significa que ela é decrescente, ela vai diminuindo. O primeiro termo é 120, aí o segundo termo é 120 menos 7, aí passa a ser 113, e assim por diante, vai diminuindo progressivamente. Vai chegar um momento que os números dessa sequência eles serão negativos, tá certo? Deu para entender? Isso é um pouco diferente do anterior, porque nós mudamos a razão. A razão, nesse caso, ela é negativa. Mas a forma de se pensar, raciocinar para utilizar o termo geral, é a mesma, beleza? Vamos para o próximo exemplo. Esse probleminha aqui, galerinha, é diferente dos problemas anteriores. Nesse caso aqui, com o termo geral, eu vou encontrar qual é a razão de uma PA. Vamos ver como é que isso vai acontecer? A questão diz o seguinte, ó. Qual a razão de uma PA cujo primeiro termo é 40 e o 32º termo é 9? Calma, vamos anotar as informações primeiro. O probleminha quer saber qual a razão, então nós estamos procurando o R. Vocês concordam? Cujo primeiro termo dessa PA é 40. Então, o A1 é igual a 40. Tranquilo? E o 32º termo é 9. O que é 32º? A posição 32ª é a posição 32. Então, ele quer dizer que o termo que está na posição 32, o A32, é igual a 9. Tranquilo, ó. Nós só anotamos as informações que nós temos no enunciado. Nós agora vamos substituir tudo isso na expressão do termo geral para nós encontrarmos essa razão. Esse termo geral tanto vai nos servir para encontrarmos qualquer termo de uma sequência. Para nós encontrarmos qualquer termo de uma sequência, nós vamos precisar do A1 e da razão. Se nós quisermos encontrar o A1, nós vamos ter que saber outro termo dessa sequência e a razão. E se nós quisermos encontrar a razão, que é o nosso caso, nós vamos ter que saber qual o valor do primeiro termo e o valor de outro termo dessa sequência. Vamos tentar fazer agora, substituindo lá, ó. No lugar do AN, eu sempre coloco o termo ou que eu estou procurando, ou o maior termo que eu tenho. Nesse caso, a maior posição do termo que eu tenho é a posição 32. Então, aqui, ó, nós vamos colocar no lugar do AN, o A32. Tranquilo? Igual a A1, que é 40, mais, quem é N, professor? N é justamente aquele que nós utilizamos no começo, na posição, né? Que nesse caso é 32. Ficamos com 32 menos 1, vezes a razão que nós não conhecemos. Tranquilo? Até aí nós só substituímos. Só que tem um detalhe. Esse A32 aqui na frente que eu utilizei, o problema me diz quanto vale esse A32. Ele diz que o 32º termo é 9. Então, só basta no lugar do A32 eu colocar 9. Professor, e por que o senhor não colocou antes? Porque se nós colocarmos antes, vocês iam se complicar na hora de colocar o valor de N aqui, ó, que é a posição do termo. Então, eu sempre peço para que vocês
Antes de substituírem o valor aqui na frente do termo que vocês conhecem, vocês coloquem só a posição, substituam esse valor da posição no n lá na frente e depois é que vocês fazem essa substituição que eu fiz aqui, tá? Então, no lugar do A32 eu coloco 9 porque ele disse que o 32º termo é igual a 9. Aí vamos continuar. Igual a 40 mais, quanto é 32 menos 1? Isso, 31, né? Vezes a razão. Dando continuidade, nós temos o seguinte. Nós queremos encontrar o valor da razão. Nós não podemos somar 40 mais 31R, porque um termo é só numérico e o outro tem a letrinha ali do lado. Então, nós não conseguimos somar os dois. Significa dizer que quem não tem a letrinha, quem não tem o R que eu estou procurando, eu preciso lançar para o outro lado da equação. Ou seja, o 40 ele tem que ir lá para o outro lado da equação. Só que a gente sabe que quando a gente joga um termo para o outro lado da equação, ele vai com sua operação inversa. No caso do 40, ele está positivo e passa para o outro lado negativo, né? O 9 já estava lá, nós repetimos. 40 chegou do outro lado como menos 40, né? Igual a 31 vezes R, que é a mesma coisa que 31R. Perceba, a gente só trocou de lugar o 40. Agora nós podemos fazer a operação. Quanto é 9 menos 40? Menos 31. Cuidado com esses sinais, tá? Igual a 31R. Percebam, eu agora consigo encontrar o valor de R. Só basta eu pegar o 31 e jogar ele lá para o outro lado. Só que se o 31 está coladinho com R, ele está multiplicando. E passa para o outro lado o que, galerinha? Isso, dividindo, né? Então, nós vamos ficar com R igual ao menos 31, que já estava lá do outro lado, dividido pelo 31, que estava multiplicando o R e passou para o outro lado, dividindo. Como é que nós fazemos a divisão? Vocês lembram? Nós primeiro dividimos os sinais, né? Fazemos a regrinha do sinal. Menos dividido pelo mais, que não precisa aparecer aqui embaixo, menos 31 dividido por 31, 1. Então, quer dizer que a razão dessa progressão aritmética é menos 1. Ou seja, ela é decrescente, ela vai diminuindo, tá? Por exemplo, se o A1 é 40, o A2 é 39, porque diminui 1. O A3 é 38 e assim por diante. Gente, percebam que não é tão difícil, porém é uma abordagem diferente das anteriores. Com o tempo, vocês conseguem muito bem captar a diferença de cada tipo de probleminha desse, tá? Nos próximos vídeos eu vou ensinar como é que a gente encontra o A1, beleza? Nós vamos ver um último exemplo. Aqui está o nosso último probleminha, mas antes de qualquer coisa eu vou pedir para que, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, já deixa aquele like se deu para entender alguma coisa e aproveita também e comenta aqui embaixo, tá? Se você teve alguma dúvida, se você gostou. A questão diz o seguinte, galerinha, o diretor de uma escola resolveu melhorar sua biblioteca. Para tanto, pediu aos alunos que o ajudassem, trazendo para a escola no primeiro mês 2 livros, no segundo mês 3 livros, no terceiro 4 livros e assim por diante. Quantos livros os alunos deveriam trazer no 12º mês? Galerinha, todo problema que tiver uma sequência ou ideia de uma sequência, você vai poder analisar se é uma PA ou não. Nesse caso, ele disse o seguinte, no primeiro mês, 2 livros. No segundo mês, 3 livros. No terceiro mês, 4 livros. E assim por diante. Será que aqui eu consigo montar uma sequência ou não? Consigo, né? O A1, nesse caso, é 2. O A2, que é o segundo termo, é 3. O A3 é 4 e assim por diante. Dá pra gente identificar aqui qual é a razão? Será? De 2 para 3, o que foi que aconteceu? Isso, nós somamos 1. E de 3 para 4, somamos 1. Então, aqui é uma PA, cuja razão é igual a 1, né? Vou dar uma dica a vocês. Toda vez que vocês quiserem encontrar a razão, é só pegar um termo e subtrair pelo anterior a ele. Como assim, professor? Por exemplo, vou pegar o 4. 4 menos o seu anterior. Qual o termo anterior, antecessor a 4? 3, né? 4 menos 3, 1. Vê só, encontrei a razão. Ah, professor, mas se eu pegasse o 3?
Você vai fazer 3 menos qual que vem antes de 3? 2, né? 3 menos 2, 1. Dava certo também, tá? Fica a dica. Então, vê só. Olha a pergunta do problema. Quantos livros os alunos deveriam trazer no 12º mês? No 12º mês. No primeiro mês foram 2, no segundo mês foram 3, no terceiro mês foram 4. E assim por diante. Então, se ele quer saber o 12º mês, ele está procurando o A12. Vocês concordam? O 12º mês, beleza? E nós já temos o A1, que é 2, e nós temos a razão, que é 1. Feito isso, utilizando o termo geral, nós conseguimos encontrar o A12, né? Então, substituindo na fórmula, nós temos A12 igual a A1. Quem é A1? 2, mais quem é N? Isso mesmo, 12 menos 1 vezes a razão, que é 1. Agora é só resolver, né, a continha. Ficamos com 2 mais 12 menos 1, 11. Vezes 1, que é a razão. Ficamos com soma e multiplicação. Nós vamos primeiro resolver a multiplicação. Ficamos com 2 mais 11 vezes 1, 11. 2 mais 11 é igual a 13. Então, vê só, galerinha. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que no 12º mês, os alunos vão trazer quantos livros? 13. Então, a alternativa correta seria a C. Caso ele quisesse saber aqui quantos livros eles deveriam trazer no 10º mês, então só bastava nós encontrarmos o A10. Aqui é um probleminha que a gente consegue transformar as informações em uma sequência, nesse caso uma progressão aritmética, e utilizando o termo geral nós conseguimos resolvê-lo de boa, beleza? Qualquer coisa é só comentar aqui embaixo e valeu, galerinha!